Então, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre padrões de projeto e hoje a gente vai falar sobre o padrão Singleton. Então, essa é mais um conteúdo da disciplina de linguagem de programação. Então, pessoal, Singleton. O padrão Singleton, padrão de programação, como a gente viu no último vídeo sobre padrões de projeto, e ele é um padrão específico que o propósito dele é garantir que uma classe tenha somente uma única instância e fornecer um ponto global de acesso para essa instância. Essa é a definição própria do Gang of Four. E aí a gente tem uma implementação toda específica para ela, porque a gente precisa garantir, foco no detalhe ali, a palavra é garantir, não é buscar, não é tentar, não é pensar, é garantir que uma classe tenha somente uma instância em tempo de execução de um programa orientado a objetos. E aí a gente usa esse tipo de situação, esse tipo de padronização de programação, quando a gente precisa ter acesso a um recurso que necessita ser sincronizado. Então, às vezes, a gente tem alguns recursos que eles precisam que o software precisa que esse recurso seja extremamente atualizado e não pode haver espelhamento, não pode haver dados diferentes entre uma instância e outra. Então, eu preciso garantir que todo o recurso esteja sincronizado. E aí, ele precisa garantir também que apenas uma instância desse objeto que eu estou tentando acessar exista, independente do número de requisições que sejam recebidas para criá-lo. Então, todas as solicitações de possíveis instalações do software, todas elas precisam acessar um único objeto. Então, aí eu consigo fazer com que esse objeto ele seja criado uma única vez e ele seja enviado para todos os requisitantes o mesmo objeto sempre atualizado. Então, assim, o padrão ele é super simples, ele é extremamente simples e a gente precisa só de algumas coisas para utilizar. Primeira coisa, a gente precisa de uma referência para um objeto da fábrica dentro da própria fábrica. Então, eu tenho ali uma classe, só para ilustração, chamada fábrica de objeto. E essa fábrica de objetos, ela tem dentro dela um objeto, uma referência da própria fábrica. Então, eu tenho dentro da classe fábrica de objeto um objeto chamado instância da fábrica de objeto. O segundo ponto, eu não posso deixar o construtor com acesso público. Então eu tenho ali, o mesmo código, só que com uma linha a mais. O meu construtor, nesse caso aí, ele está colocado como protected. E é o construtor da fábrica de objeto. Por que que ele não pode ser público? Porque se ele for público, qualquer outra classe consegue instanciar uma nova... consegue criar uma nova instância dessa classe. Então, eu deixando ela protegida ou eu deixando ela privada, nenhuma outra classe tem acesso a essa criação desse objeto. E o detalhe importante ali do slide anterior é que a instância criada de fábrica de objeto ela tem que ser estática. E aí, por fim, o terceiro método ele vai ser aliás, o terceiro ponto é um método que retorna a referência para a fábrica. E aí que está o detalhe importante. Então ela coloca ali, ó, é uma função pública estática, todos têm acesso para solicitar esse método, e ela retorna uma fábrica de objeto. E aí ela pergunta, se a instância for nula, se não existir nenhuma instância, ela cria essa instância do zero, invocando aquele construtor
que está privado. Se não, se ela já existir, se a instância já for ativa e já for utilizável, ela retorna a instância sem problema nenhum. Isso garante que uma única instância seja sempre enviada essa referência para qualquer outra classe que solicitar. Isso é o padrão singleton. Então a gente protege o construtor e evita que essa classe possa ser instanciada em qualquer outro lugar do código que não seja dentro da própria classe, e para que ela envie sempre a mesma instância correta para a utilização. Então, quando que a gente pode usar singleton? Quando a gente precisa acessar a um único banco de dados, a um único arquivo de log, que a gente precisa abrir e fechar esse arquivo em sequência e não pode ficar fora de ordem esse arquivo, e acessar um único arquivo que representa um vídeo. E, novamente ali, o objetivo desse padrão é garantir que uma classe só tenha uma instância única. Esse aqui é um exemplozinho da estrutura do singleton. Eu tenho ali à esquerda um diagramazinho da classe que me mostra um new Hibernate útil, que é o exemplo que a gente fez do Hibernate, da conexão do Hibernate, só que essa conexão do Hibernate é feita com singleton. Então ela é diferente da que a gente fez nas últimas aulas, que é a instância, que é a criação do código que o próprio Hibernate coloca. Essa aqui é uma outra criação que eu fiz para mostrar para vocês. E ela tem o nome da classe new Hibernate útil. Na parte de cima eu tenho 3 objetos, 3 instâncias, 3 objetos de classes diferentes. Session Factory, Service Register e Instância. E aí eu tenho ali, na terceira parte, um construtor, new Hibernate útil, que a seta azul demonstra que ele é um construtor privativo, que nenhuma subclasse tem acesso a esse construtor. Ele mostra também a segunda função ali, a função getInstância, que é uma função pública. Vocês se lembram que no nosso diagrama de classes, quando você tem um menos na frente de um objeto ou de um método, significa que ele é privado. Quando é um mais, ele é público, então ele é um método público e ele representa um ponto de acesso simples, estático e global. E aí a seta roxa ali mostra a implementação desse getInstância, que é nada mais o mesmo código. Se a instância for nula, ele cria uma nova instância dessa classe, e se não, ele retorna a instância anterior. E o último método é o getSessionFactory, que a gente já tinha visto que ele só retorna a sessão, que é o nosso segundo objeto ali, porque a gente usa essa sessão lá no modelo para a gente conseguir abrir a conexão usando o OpenSession. E é isso. Tem uma atividade lá no EAD, tem um exemplozinho para vocês. Essa aula ficou bem curtinha, são só alguns tópicos, porque esse é o mais simples, é um padrão de projeto muito simples. Então, valeu pessoal, até!